Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Lucas 19, versículo 1, é um texto conhecido. Glória ao nome do Senhor Jesus. Lucas 19 fala sobre Zaqueu, o cobrador de impostos. Glória a Deus. Quantos encontraram, pode dizer amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que o viram estavam murmurando, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Curva a sua cabeça, vamos orar. Amado Senhor que estás no céu, queremos louvar a Ti por essa preciosa oportunidade nesta manhã, meu Pai, de poder estar na Tua casa, adorando, louvando, ouvindo testemunhos acerca daquilo que o Senhor tem feito. Deus, neste momento, mais uma vez, eu quero pedir, Senhor, o Teu servo já orou, intercedeu pela minha vida, mas eu quero te pedir neste momento, Senhor, que a Tua presença não se aparte da minha vida, que a revelação do Teu Espírito flua sobre nós, que o Senhor neste momento leve cativo todo pensamento ao trono da graça, que vidas dessa manhã sejam impactadas, que vidas dessa manhã sejam transformadas pelo poder da Tua palavra. Senhor, de mim mesmo não tenho nada, mas tudo vem de Ti, Senhor. A revelação, o poder, a sabedoria vem de Ti. Que o Senhor apareça, que o Senhor se revele nesta manhã aos nossos corações, que o Senhor venha de encontro a nós, alabachai de cantarama, e venha fazer algo, Senhor, nas nossas vidas, porque nesta manhã o nosso coração anseia por Ti. Como a corça brama pelas correntes de água, assim a nossa alma suspira por Ti, ó Deus. Pela Tua presença neste lugar, Te damos toda a honra, Te damos toda a glória para todos sempre, no nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Aleluia. Sente-se glorificando o nome do Senhor. Queridos, essa manhã é uma manhã especial. Deus, Ele é tremendo, Deus, Ele é poderoso, Deus é grandioso. Eu levantei e despertei, por volta de 5 horas da manhã. E ali eu levantei, depois voltei ao quarto, estava ali falando com Deus, falando com o Senhor, agradecendo a Ele pelas maravilhas que Ele tem nos proporcionado. E a gente, queridos, como foi falado aqui, nós temos que ter um coração agradecido, um coração adorador a Deus, a todo tempo. Eu costumo dizer que a adoração não se resume somente ao momento do culto, mas a adoração é um estilo de vida. Você adora a Deus onde você estiver. Eu falo lá na igreja, onde eu estou adorando. Se eu estou no carro, eu estou ouvindo um louvor. Se eu estou em casa, eu estou ligado com Deus, eu estou cantando, eu não sou cantor, mas aonde que eu estou sempre adorando a Deus, porque a Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E a gente vê tantas pessoas que gostariam de estar aqui, dariam tudo para estar aqui nesta manhã e não pode.
e não tem condições. Tem pessoas que estão numa cadeia, circunscrito àquela prisão. Daria tudo para ter a liberdade de acordar de manhã cedo e se dirigir à casa de Deus para adorar. As pessoas que estão no leito de um hospital. Esse dia eu fui visitar um irmão no hospital e ele foi ali, né, uma pessoa aparentemente forte, mas de repente ele passou mal e foi levado para a emergência e foi constatado ali que ele estava com princípio de infarto. E ali já foi medicado, só que ele ficou no hospital que não tratou ele como deveria ser tratado. E o caso era mais grave. E aí mandaram ele para casa. E ele passou mal de novo. E aí quando levaram ele para o hospital, né, a coisa já estava mais grave. Ele estava dando água no seu pulmão. E ele teve que ser transferido para um hospital melhor. E aí o médico falou, se você tivesse vindo para cá antes, não teria nada disso acontecido com você. E aí foi feitos exames e descobriu que ele precisava de um transplante de coração. E ele começou a fazer o preparo para poder receber aquele transplante de coração. E de repente já foram colocar um aparelho nele para poder drenar a água do pulmão. E aquele aparelho, a enfermeira, não sei lá, foi levantar ele da cama e aquilo machucou ele por dentro. Feriu ele por dentro e aquilo deu infecção. E aquela infecção começou a se alastrar, e os médicos tiraram ele da fila da espera e falaram para ele, nós vamos colocar um aparelho que vai ajudar o seu coração a bater, a trabalhar. Ele parece, sabe que aquelas baterias de celular, né? Ele tem 10 baterias aquela que recarrega a máquina que ajuda o coração dele a bater. E aquele aparelho a médica falou assim, se ele passar por essa cirurgia, ele vai viver. Agora, se ele não passar, porque era uma cirurgia muito melindrosa e tinha que abrir aqui, abriu ele aqui, isso aqui, tudo isso, aquela coisa horrível. E colocaram esse aparelho, e aparentemente ele começou a reagir bem, mas mandaram ele para casa, para poder esperar em casa. E aí chegou em casa, começou a sentir febre, calafrios, aquela coisa. E aí começou a passar mal, levaram para o médico. E aí foi constatado que ele estava com infecção naquela região, ele colocou aquele aparelho. E a infecção já tinha alcançado o pulmão dele. E os médicos chamaram ele, uma equipe de 5 médicos, chamou a família e disse assim, olha, tudo que nós podíamos fazer por você, já fizemos. Você agora escolhe. Você quer ficar aqui ou quer ir para casa para terminar os seus últimos dias de vida? Uma pessoa com 50 e poucos anos de idade. Uma vida pela frente ainda. E aí, estavam vivenciando aquilo. Ele é membro da nossa igreja. E ali, fomos orar por ele. Ele falou, pastor, eu quero viver. Eu quero viver. Eu não vou morrer, eu vou viver. Os médicos me deram a sentença, mas a última sentença é de Deus. Aleluia. E aí ele falou, eu quero viver. Você vê no semblante daquele homem a vontade dele querer sair dali. Dele querer mudar aquela circunstância. E aí a gente vê como a nossa vida é tão frágil. Como a gente não valoriza aquilo que Deus nos dá. A gente acha tão comum. A nossa saúde. Você tem saúde. Você tem vida. Você pode levantar. Você pode acordar de manhã, respirar. Isso é motivo da gente render graças ao Senhor. Isso é motivo da gente ter um coração sempre grato a Deus. Porque depois de Deus, irmãos, depois da nossa salvação, o mais importante é a nossa saúde. Se você pode ter dinheiro, mas se você não tiver saúde, você não tem nada. Você pode ter um carro bonito, você pode ter tudo, mas se não tiver saúde, a sua vida não tem sentido, né? Então, louve a Deus por esse patrimônio que você tem. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Por que estou falando isso? Porque muitas das vezes a gente acha que só devemos louvar a Deus só quando a gente recebe
uma bênção material, um documento, né? Uma casa, um carro, uma promoção no trabalho, né? Mas a gente deve louvar a Deus por tudo isso que Ele tem nos feito. Bem na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Queridos, essa manhã eu quero compartilhar. Pastor Samuel, tem que horas, até que horas mais ou menos? Nós estamos aqui em família. Eu quero estar bem à vontade, mas também não quero abusar do tempo, né? Pastor, até meio-dia e meio. Ok, até meio-dia e meio, os irmãos. Quem está com fome aqui, dá glória a Deus, né? Aleluia, né? Glória a Jesus. Maravilha. Vamos lá, queridos. Vamos ao texto. Deus colocou essa palavra no nosso coração. Nesta manhã eu quero falar sobre Zaqueu, o homem que venceu os obstáculos. Aqui nós vemos a história deste homem. Jesus estava caminhando, Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus ia para Jerusalém para quê? Ser crucificado, passar pelo Calvário. Então, nesse trajeto de Jesus ir para Jerusalém, Jericó está no caminho. E diz a Bíblia que Jesus entrou em Jericó e ia passando por Jericó. Mas ali em Jericó havia um homem, a Bíblia diz, versículo 2, do capítulo 19 de Lucas, diz assim: havia ali um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, um nome hebraico, né, que significa puro, casto, né? Uma pessoa pura. Puro só era o nome, né? Só tinha o nome de puro. Mas Zaqueu não tinha nada de puro, de pureza nenhuma, irmãos. Mas havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Repita comigo, ele era rico. Ele era rico. Olha só, versículo 3. Este procurava ver quem era Jesus. Repita comigo, ele procurava ver quem era Jesus. Queridos, aqui nós vemos que Zaqueu, ele tinha uma posição, ele era chefe, ele era um líder, ele era uma pessoa que exercia autoridade, ele era chefe. E outra coisa, ele era rico, Geralmente, quando nós vemos na Bíblia, no contexto dos nossos dias, geralmente uma pessoa, quando vai buscar a Jesus, quer Jesus, se aproxima de Jesus, vem à igreja, ele vem porque tem uma necessidade. Sim ou não? Sim. Tinha uma necessidade. Talvez você, né, não sei como foi a sua chegada até Jesus, né, não sei qual foi a razão que você veio a Jesus, né? Mas geralmente as pessoas, quando vêm a Jesus, elas vêm em busca de uma resposta, vêm em busca de uma solução, vêm em busca de um milagre, vêm em busca de uma vitória, vêm em busca de um agir sobrenatural do Senhor. Mas aqui, nesse texto aqui, né, Zaqueu, nós vemos que Zaqueu, ele era rico. Ele não estava pedindo a Jesus ali riqueza. Zaqueu, ele era um homem de posição, mas Zaqueu tinha o quê? Um desejo no seu coração de quê? De conhecer quem era Jesus. Esse aqui, né, é o maior fator. Nós vemos aqui algo tremendo, porque a essência do Evangelho não é conhecer a bênção, mas é conhecer o abençoador. Amém. Aleluia. Tem muitas pessoas que estão focadas sua visão na bênção e se esquece do abençoador. Você está aqui nesta manhã não é por causa de uma bênção, é por causa do abençoador. Você, aleluia, glória, eu sinto Deus aqui. Aleluia. E aí nós vemos a dificuldade que muitas pessoas têm, porque quando elas vêm à igreja, quando elas vêm à casa de Deus motivadas por uma bênção, e quando elas não recebem essa bênção, elas desanimam, elas retrocedem, elas desistem, elas perdem o ânimo, né? Porque não alcançou a bênção. E aí elas ficam desmotivadas. Não vou naquela igreja não, eu não recebi minha vitória, minha vida continua do mesmo jeito, eu estou desse jeito, estou assim, estou assado, estou cozido, estou frito, né? E assim elas desistem, porque a motivação delas é a bênção.
Mas nós vamos aprender aqui que a nossa maior motivação deve ser quem? O abençoador. Jesus. Porque Jesus, ele é a fonte. Jesus, ele é a razão. Jesus, ele é o motivo maior de nós estarmos aqui. Aleluia. Então a primeira coisa que eu vejo que esse homem, ele tem um desejo no seu coração de conhecer a Jesus. Ele quer saber quem é Jesus. Ele quer ver quem é Jesus. Mas no versículo 3 diz assim: mas não podia. Repita comigo: mas não podia. Por que ele não podia? Por causa da sua estatura. Por causa que ele era pequeno. Ele era baixinho. Zaqueu, ele vai todo motivado. Aquela multidão. Quem está aí? Quem está chegando na cidade de Jericó? É Jesus, o Nazareno, né? O Messias. Eu quero conhecer esse Jesus. Mas Zaqueu, baixinho, irmãos, é terrível, né? Graças a Deus, porque eu não sou baixinho, né? Mas Deus me deu uma altura boa, né? Mas aquela questão, baixinho está tentando e consegue, fica na ponta dos pés, não consegue, olha, não consegue, ele tenta ver, mas não consegue. E aí, por quê? Porque ele era baixinho, mas ele tinha um desejo no seu coração. Um desejo no seu coração. O milagre de Deus na nossa vida começa quando nós desejamos o milagre. Nós vencemos os obstáculos que a vida nos impõe quando nós temos um desejo no nosso coração. Não existe, a multidão estava na frente de Zaqueu. A multidão impedia de ver Jesus, mas o desejo no coração dele era maior do que aquela multidão. O desejo no coração dele era mais alto do que aquela multidão. Aleluia! Como está o teu desejo nesta manhã? Como você levantou da sua cama nesta manhã? O que você desejou quando saiu de casa e disse: hoje eu vou à casa de Deus adorar. Hoje eu vou louvar a Deus. Hoje eu vou me derramar na presença do Senhor. Quantas pessoas têm perdido o desejo de estar na casa de Deus? Têm trocado seu desejo por coisas passageiras, por coisas momentâneas, por coisas que perecem, e esquecido de colocar o seu desejo no Senhor. Aleluia! Quando Zaqueu coloca o desejo de conhecer a Jesus, e esse desejo é intenso, esse desejo é forte, esse desejo impulsiona ele para frente. Lembra quando você desejou algo na sua vida e alguém disse assim: isso é muito difícil, e você ignorou, você não olhou para a dificuldade, você continuou caminhando, você continuou olhando, aleluia, porque você estava movido por um desejo. Desejo é um sentimento, desejo é uma vontade de querer, de alcançar, de chegar lá, aleluia. E tem muita gente que tem perdido o desejo dentro da igreja. Irmão, vamos orar. Perdeu o desejo da oração, perdeu o desejo de ler a Bíblia, perdeu o desejo de jejuar, perdeu o desejo de ir na casa do Senhor, né? E aí Zaqueu, a primeira coisa que ele demonstra é que ele, para vencer os obstáculos, é que ele tem que ter um desejo firme, um desejo de conhecer a Jesus. Aleluia. E aí o que acontece, queridos? O segundo passo que eu vejo, a segunda coisa que eu vejo, a segunda característica desse homem que venceu os obstáculos é que ele não desistiu na primeira tentativa. Ele não desistiu. Na frente dele, quando ele vai ver a multidão, a multidão está na frente. E aí, Lucas diz assim: não podia por causa da multidão. E Zaqueu poderia naquele momento ter desistido. Eu tentei, mas como eu sou pequeno, tem a barreira aí dessa multidão, é um empurra, é gente empurrando, é cotovelada de lá, empurra de cá, aqui não, eu também quero ver também, né? E aí ele não desistiu. Eu quero dizer para você, ainda que se levante uma multidão na tua frente, não desista. A multidão não é o fim, a multidão não é a tua sentença final. Zaqueu, ele não desistiu
conhecer a Jesus, mesmo que se levantou uma multidão, mesmo que apareceu uma multidão impedindo ele de se aproximar de Jesus, mas ele não desistiu na primeira. Quanta gente desiste da primeira prova, quantas pessoas desistem do primeiro teste. Não desista, aleluia, não pare, aleluia, ainda que as circunstâncias estejam dizendo não, diziam não podia, você não pode, você não vai chegar lá, você nunca vai se aproximar de Jesus, você nunca vai ter a bênção que você precisa, você nunca vai ter o seu desejo realizado. Não desista, não dê ouvido a essas vozes. Amém. Não desista, aleluia, glória a Deus. Terceiro, superou a sua própria debilidade. Superou a sua própria debilidade. Qual era a debilidade? Era a altura. Ele tinha uma desvantagem. Ele era pequeno. Ele era pequeno. Mas ele não olhou para as suas limitações. Ele não se deteve com as suas debilidades. Mas ele ignorou. Ele olhou para quem? Para Jesus. Ele olhou para o seu alvo. Ele olhou para a sua meta. Ele olhou para o alvo que ele queria alcançar. Ele superou. Eu quero dizer para você nesta manhã, em nome de Jesus, eu e você, nós temos debilidades, nós temos desvantagens, mas isso não é motivo para a gente desistir de caminhar. Isso não é razão para a gente jogar a toalha e dizer: eu aceito a derrota na minha vida, eu aceito ser um fracassado na minha vida. Não. Nessa noite Deus está dizendo: você pode superar essa situação. Você pode superar isso que está dentro de você. Você pode superar através de quê? Através da graça do Senhor. Aleluia. Através da graça do Senhor. Zaqueu, ele era pequeno. Zaqueu, ele era, vamos dizer assim, um nanico. Ele era um nanico. Deus não deu crescimento para ele. Isso não vai ser motivo dele parar de reter aquilo que está dentro do coração dele. Ele vai superar. Ele tem uma fé, ele tem uma vontade, ele tem um desejo, ele está disposto a superar. Ontem estava falando para o irmão, a Bíblia fala assim: quando você está fraco, você está forte. Capítulo 11 de Hebreus diz assim: e da fraqueza tiraram força. Como nós da fraqueza vamos tirar força? Em outras palavras, da fraqueza superaram, conseguiram vencer a fraqueza. Quando mesmo fraco você se levantou. Quando mesmo fraco você não desistiu da fraqueza. Sabe aquele dia que você diz assim: hoje eu não quero ir para a igreja, hoje eu não quero ler a Bíblia, hoje eu quero desistir de tudo. É nesse dia que você tem que vir para a igreja. É nesse dia que você tem que vir adorar a Deus. É nesse dia que você, quando tudo está contrário, você deve ir para a igreja com um sorriso, 9h30, né? 9h15, não sei como é que é esse negócio aí, né? Mas um sorriso aberto. Você deve se derramar na presença de Deus. Aleluia. E alguém vai olhar assim: puxa, que mão forte, e que mão poderoso é aquele. Mal sabe que você está lutando, mas sabe que você está dentro de si, está querendo desistir, mas você está ali firme. Eu estou firme aqui. Mesmo fraco eu vou adorar, mesmo fraco eu vou exaltar, nem que seja arrastando, mas eu vou para a igreja, nem que seja arrastando, mas eu vou louvar o meu Deus. E quando Deus vê isso, Deus olha isso, essa atitude, Deus vê uma atitude de fortaleza na sua vida. Fortaleza. Porque a Bíblia diz, olha, que Paulo e Silas estavam na prisão. E eles, no meio daquela dor, no meio daquele sofrimento, eles conseguem superar a dor, a humilhação. Eles conseguem
dá a volta por cima. Naquele momento, eles não potencializam o sofrimento. Eles não potencializam em si a dor, mas eles superam. Eles vão além. Eles arrancam força de onde não tem. Eles vão buscar um louvor aonde aparentemente não existe. Eles vão fazer uma oração que deveria ser uma murmuração, mas é uma oração. E naquele momento os céus não se contêm. Os céus se movem em favor deles. Aleluia. Aleluia. Como a pastora falou aqui, superar é uma atitude. É você conhecer a si mesmo. É você saber aonde está os seus pontos vulneráveis. E não deixar que eles sejam pedra de tropeço na sua vida, na sua caminhada, na sua comunhão com Deus. É não deixar que isso venha fazer você parar. Zaqueu sabia que ele era pequeno. Zaqueu tinha consciência plena disso, dessa desvantagem. Mas ele não se prende a essa desvantagem. Ele vai fazer algo tremendo. Ele vai ter uma estratégia para vencer esse obstáculo. E qual é a estratégia que ele tem? A estratégia que ele tem é que ele corre adiante. Ele se adianta. Ele vai à frente. Ele diz, já que eu não consigo ver, já que eu sou pequeno, mas eu tenho duas pernas que pode correr, eu vou à frente. Ele se desviou da multidão. Ele deu a volta e ele correu. Ele se adiantou. Ele tinha uma estratégia. Ele tinha uma estratégia, queridos, para vencer os obstáculos que a vida nos impõe. Nós precisamos ter uma estratégia. Deus é um Deus de estratégia. Aleluia. Deus não faz nada aleatoriamente. Deus, Ele não é um Deus que trabalha desorganizadamente. Deus, Ele tem uma estratégia. Ele tem os seus planos. Deus tem os seus projetos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Zaqueu, ele diz assim, já que eu não consigo, eu vou correr à frente. E diz a Bíblia que ele adiantou. Correndo adiante, o que ele fez? Ele subiu numa árvore. Ele subiu naquela árvore. E ele falou, daqui eu posso ver. Daqui eu estou numa posição que nada vai me impedir de olhar para o mestre. Porque ele tinha um propósito. Ele subiu naquela figueira porque ele tinha um propósito no seu coração. Ele estava disposto a correr riscos. Ele estava disposto a ir romper os limites que a vida havia lhe imposto, né? Porque ele tinha um alvo. E quando nós temos um alvo, nós vamos ter obstáculos, nós vamos ter barreiras, nós vamos ter desafios, mas o que vai nos manter na linha, no propósito, é o que? É nós termos um alvo, um propósito definido. Aleluia! E aquele homem, ele sobe naquela figueira, aquela figueira que talvez fora desprezada por ser uma figueira brava, uma figueira que não dava fruto, uma figueira que não produzia nada. Mas naquele momento, aquela figueira serve de escada para Zaqueu, serve de um trampolim para Zaqueu alcançar o seu propósito. Queridos, tem coisas que Deus coloca na nossa vida que a gente acha que não tem nenhum sentido, acha que não tem nenhuma razão, mas se nós atentarmos, haverá uma razão, haverá um propósito de Deus. Tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho com uma finalidade de nos abençoar. Amém. Com uma finalidade de ser instrumento de Deus, para que possamos
conhecer mais esse Deus, para que possamos experimentar mais esse Deus. E aquela figueira, no caminho de Zaqueu, aquela figueira, talvez alguém olhasse para aquela figueira e dissesse: por que essa figueira nasceu aqui? Por que essa figueira está aqui? Mas um dia aquela figueira, ela foi usada para um propósito. A vida de Zaqueu. Aquela figueira que ninguém dava nada por ela, serviu-se de uma escada para Zaqueu subir. E aí diz a Bíblia, queridos, olha só. Quando Jesus chegou àquele lugar, repita comigo, aquele lugar. Aquele lugar. Repita mais forte, aquele lugar. Aquele lugar. Olhou para cima. Existem lugares que são marcados por Deus. Eu estava meditando nessa frase. Existem lugares que Deus escolhe para nos abençoar. Existem lugares que Deus separa com propósito por causa de nós. Onde Deus quer fazer coisas grandes. Onde Deus quer se revelar a nós. Se perguntarmos para Abraão, qual é o lugar que marcou a sua vida? Eu creio que Abraão iria dizer: o Monte Moriá. O dia que Deus pediu meu filho em sacrifício. Aquele dia foi um dia marcante. Naquele lugar, no cume daquele monte. Ali eu, Isaac e Deus. Ali eu conheci a provisão do meu Senhor. Ali foi selado a nossa amizade. Ali foi selado. Se eu perguntasse para Jacó, qual o lugar que marcou a sua vida? Tem 2 lugares. O dia que eu estava fugindo da casa do meu pai, porque meu irmão Isaú ia me matar. Eu estava naquele deserto. Eu peguei uma pedra e coloquei como travesseiro. E naquele lugar, eu tive sonhos. Eu tive uma revelação. E aquele lugar ali foi marcado porque ali Deus, Ele selou a promessa dele na minha vida. Mas existe outro lugar. E este lugar mudou a minha vida. Mudou a minha história. Mudou-me por dentro. Mudou-me por fora. Aonde foi Jacó? Peniel. O vale de Jaboque. Aonde eu lutei com Deus. Aonde eu agarrei Deus. Aonde Deus desceu, estava eu e Ele sozinhos naquele lugar. Aonde eu abracei Ele e disse: eu não te deixo enquanto não me abençoares. Quando eu lembro daquele lugar, eu lembro quando Ele liberou aquela palavra e disse: qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Hoje tu não se chamarás mais Jacó, se chamarás Israel, príncipe de Deus. Há muitos lugares que Deus marcou. Aleluia. Paulo, caminho de Damasco, onde teve um encontro com o Senhor. Pedro, onde teve um encontro com o Senhor Jesus na beira da praia. E este lugar aqui é o lugar onde Deus marcou para fazer coisas grandes na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Na nossa vida. Eu creio. Eu vejo a trajetória dessa igreja, pastor Samuel. Quando começou na sua casa, eu lembro. Quando ela começou ali no living room, né? Ali, algumas pessoas diziam assim: isso não vai à frente não. Da igreja, aquele lugar, ali foi o início. Ali foi um momento que Deus começou a regimentar um exército. Ali Deus fez coisas grandes. Parecia mais uma reunião em família. A gente sentava em volta assim, em círculo, né? E ali a casa do pastor Samuel era a igreja. E ali os quartos das crianças, né? Era a sala, o departamento infantil, né? Mas quando olhamos para aquele lugar, a gente lembra do que Deus falou, do que Deus fez, as pessoas que Deus foi agregando. Aí passou para
a Sempre Road, né? E aí era um lugar aparentemente maior, né? Mas aquele lugar, Deus fez coisas grandes. Deus fez coisas maravilhosas. E aí Deus disse, está na hora de mudar para outro lugar. E aí, está hoje aqui. Hoje está aqui. Quantas vidas têm sido alcançadas? Quantas vidas têm sido abençoadas neste lugar? Aleluia. Você poderia estar em outro lugar. Você poderia escolher outro lugar. Mas o Senhor disse, é neste lugar que eu vou abençoar você. É neste lugar que eu vou levantar você. É neste lugar que eu vou honrar você. É neste lugar que eu vou trabalhar em você. É neste lugar que eu vou salvar sua família. É neste lugar que eu vou te curar. É neste lugar que eu vou te transformar. É neste lugar que eu vou enviar. E não existe coisa melhor do que a gente estar no lugar que Deus escolheu para a gente estar. O irmão falou, pastor, você não quer voltar para aqui não? Você não quer? Vontade não falta. Mas Deus escolheu aquele lugar. E nem sempre quando Deus escolhe um lugar para a gente, queridos, vai ser bonança. Vai ser tudo flores. Deus às vezes nos leva para cada lugar. Um lugar de deserto. Ninguém gosta de deserto. Quem gosta de deserto aqui? Eu não gosto. Deserto espiritual, nem deserto material. Quem gosta de estar num lugar onde há tribulação, provação, mas se Deus escolheu, é porque Deus tem um propósito. Deus tem um alvo. Deus quer trabalhar em nós. Aleluia. E eu estou naquele lugar lá, quase 14 anos e uns quebradinhos, 14 anos e meio. E eu falo, Jesus, por que o Senhor me trouxe para aqui? Quantas lágrimas. Eu falei um dia com o pastor Samuel, o dia que eu pegar o meu documento, eu puder escolher onde quiser morar, eu vou sair deste lugar. Porque esse lugar tem me feito chorar. Você não imagina a intensidade da prova. Mas eu louvo a Deus, porque Deus, quando te leva para um lugar desse, é porque Ele quer que você aprenda. Amém. Ele quer que você cresça. Porque a pior coisa é quando nós não entendemos que Deus nos colocou aqui e a gente quer ir para aqui. E aí a gente vai para aqui e aqui a gente dá tudo errado. Quebra a cara, se frustra. E aí a gente fica que nem, como diz lá no Brasil, peru tonto, né? Fica, não sabe para onde vai, né? Não sabe o que vai fazer da vida. Mas Deus escolheu um lugar. E é este lugar. Aleluia. Zaqueu estava em cima daquele lugar. Não era no meio da multidão que Jesus queria encontrar com ele. Não era. Jesus queria encontrá-lo naquele lugar. Num lugar de destaque. Sabe por quê? Porque naquele lugar, aquele lugar se tornou o lugar do encontro. O lugar do encontro de Zaqueu com Jesus. Jesus, naquele momento que ele olha para cima, ele vê Zaqueu, um homenzinho em cima de uma árvore. Aquele homem, uma cena, vamos dizer assim, inusitada. Já pensou Zaqueu com aqueles vestidão, irmão? Lá em cima, que dificuldade para subir naquela árvore. E está ali esperando a expectativa de ter um encontro com Jesus. Ele está com desejo, o desejo é intenso. A vontade é imensa, eu quero ver Jesus. Eu estou disposto a pagar o preço que for para ter um encontro com Jesus. E naquele momento em que Jesus olha para cima, né? Olha, queridos, que coisa tremenda. É um momento que eu vejo, o único momento que eu vejo o Criador olhando para cima. Geralmente o Criador olha de cima para baixo. Olha só, a criatura está lá em cima e o Criador está lá embaixo. E isso eu aprendo algo forte. Ele desceu, ele se humilhou para nos alcançar. Ele foi lá embaixo. Ele desceu, ele se fez homem. Ele olha para cima e diz: Zaqueu,
Zaqueu já ficou impactado. Aí ele conhece meu nome. Quem falou meu nome para ele? Zaqueu, ele conhece tudo. Ele é o Criador, ele é o Senhor. Ele sabe onde que você mora, ele sabe os teus pensamentos, ele sabe o que você está pensando agora, ele sabe o que você está sentindo agora, ele conhece tudo. E Zaqueu naquele momento foi impactado. Ah! Zaqueu. E aí Zaqueu desce depressa. Zaqueu desceu depressa, irmãos, porque não tem posição, pode ser chefe, pode ter dinheiro, mas quando está na presença dele, tem que descer. Tem que descer. Título, desce, tudo desce. Quando nós estamos na presença do Senhor, não tem lugar para soberba, não tem lugar para altivez, não tem lugar para o orgulho, para o eu. Nós temos que descer. Ele diz, desce depressa, porque na visão do céu a gente sobe quando a gente desce. Na visão de Deus, quem se humilha é exaltado. Na visão de Deus, o fraco que é forte, o pequeno que é grande. Glória a Deus. Aleluia. E aí Zaqueu desce. Zaqueu desce. E eu vejo que Zaqueu desce, mas Zaqueu desce de uma forma mudada. Jesus disse, hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu queria somente ver quem era Jesus. Agora Jesus está dizendo, eu quero ir mais além. Eu quero ir mais além. Eu não quero ter simplesmente contigo um encontro momentâneo. Eu quero ter contigo um relacionamento. Eu quero ter contigo algo mais profundo. E quantas das vezes a gente quer ter comunhão com Jesus esporadicamente? Quantas vezes a gente vem na igreja? Quantas vezes a gente ora? Quantas vezes a gente busca a Deus? A gente jejua. Eu falo para os irmãos, vocês têm que jejuar. Não é porque você está precisando casar, desencalhar uma casa, um trabalho. Você tem que jejuar para ter comunhão com Deus. Consagrar a tua vida para ter intimidade com Jesus. Aleluia. E aqui nós aprendemos que Jesus não quer simplesmente um encontro casual com Zaqueu. Oi, Zaqueu, tudo bom? Eu sou Jesus, você é Zaqueu. E aí, tal, eu estou indo para Jerusalém, vou morrer lá e tal. E aí, tchau, Zaqueu. E Zaqueu, não. Jesus disse, hoje eu vou entrar na tua casa. Hoje eu quero sentar com você à mesa. Hoje eu quero ir mais além do que isso aqui. Jesus quer ir mais além com você, querido, do que este culto. 2 horas de culto não é o suficiente para você ter um relacionamento com Jesus. 2 horas de culto não é o suficiente para você conhecer o teu mestre na essência. 2 horas de culto não é o suficiente para ele mudar a tua história, a tua vida. Mas ele quer demorar, ele quer habitar na tua casa, ele quer fazer parte da tua vida, ele quer fazer parte do teu cotidiano, ele quer andar com você, ele quer comer com você, ele quer dormir lá com você, ele quer ir para o trabalho com você. Esses dias eu vi um vídeo no YouTube, eu achei até engraçado. O camarada fez um vídeo e vestiu a roupa de Jesus, aquela peruca, né? Aquela barba, e era Jesus. E Jesus, o camarada ia lavar o carro, está Jesus lá lavando o carro com ele. O camarada vai pegar o ônibus, está Jesus lá também com ele, pegando o ônibus. O camarada está trabalhando, está Jesus lá. A mulher está com a criança lá no parque balançando, está Jesus também lá balançando. Eu entendi a mensagem. Jesus, ele sempre está presente. Amém. Aleluia. Ainda que você não me veja, ainda que você não perceba, mas ele está contigo em todas as suas atividades. Ele está ali contigo. E isso demonstra o quê? Que ele quer interagir conosco. E ele diz, Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Eu quero ir mais além. Zaqueu aparentemente parece que conseguiu vencer todos os obstáculos. Agora ele estava perto de Jesus.
Agora Jesus ia na casa dele, convidado. Jesus se autoconvidou, irmãos. Hoje me convém pousar na tua casa, Zaqueu. Hoje eu vou lá para a tua casa. Não foi Zaqueu que convidou, foi Jesus que se autoconvidou. E aí o que acontece? Naquele momento que Zaqueu está com alegria, gosto da alma, aí vem alguém, um crítico, e assim, agora vai entrar na casa do pecador. Esse Zaqueu aí, isso não vale nada. Esse Zaqueu aí é ladrão, rouba, cobra imposto, além do que é permitido. E a polícia é corrupto. Jesus na casa de um corrupto. Jesus na casa de um ladrão. E aí os críticos começam a se levantar. Mas Zaqueu não olha para as palavras dos críticos. Aleluia. Ele vence os críticos. Porque quando nós queremos Deus, quando nós queremos Jesus na nossa vida, vai se levantar os críticos, vai levantar aqueles que vão criticar. Agora está fanático, agora está para a igreja, agora quer só saber de igreja, agora está dizendo que é santo. Tu conhece teu passado, onde tu andava, tu bebia uma caixa de cerveja, tu fumava, tu fazia isso, tu fazia aquilo, e agora só está enfiado na igreja, é oração, é jejum, é culto, é adoração. Esses são os críticos para querer fazer você parar. Mas não pare em nome de Jesus. Vença como Zaqueu venceu. Amém. Aleluia. Eu já estou terminando aqui, irmãos. Mas Zaqueu, ele venceu os críticos, ele venceu as críticas, e aí levou Jesus para casa. Jesus está na casa de Zaqueu. Em momento algum, Jesus aponta os erros de Zaqueu. Em momento algum, Jesus acusa Zaqueu. Somente a presença dele provoca em Zaqueu algo forte. Uma mudança de caráter. Zaqueu tinha um caráter pervertido. Zaqueu, ele era um corrupto. Ele se enriqueceu cobrando além daquilo que ele podia cobrar. E ele mesmo confessa, ele mesmo diz: se defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Essa restituição de 4 vezes mais é quando alguém roubava alguma coisa de outro, tinha que devolver quadruplicado segundo a lei. E ele, consciente disso, ele precisava vencer isso. Esse obstáculo que agora não está no exterior, não está visível, mas está invisível dentro dele. E aquilo que vai dentro de nós, só Jesus arranca, só Jesus transforma. Nós podemos vestir uma roupa bonita, nós podemos maquiar as mulheres, podemos pentear o cabelo, pintar, aquela coisa toda, né? Mas aqui dentro, o homem interior, só quem muda é Jesus, através da sua palavra. E aquele momento era o último obstáculo que Zaqueu precisava vencer. Era o obstáculo da transformação interior. Naquele momento, quando ele confessa, quando ele é tocado pela presença de Jesus, aí Jesus fala: hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação. Porque também este é filho de Abraão. Quando Zaqueu, ele é transformado interiormente, quando ele vence as suas mazelas interiores, Jesus libera uma palavra de confirmação, dizendo: hoje veio a salvação. Olha só que coisa tremenda. Zaqueu recebeu Jesus. Jesus falou com Zaqueu, mas até aquele momento Zaqueu não era salvo, Zaqueu não era transformado. Quantas pessoas vêm na igreja, ouvem a palavra, canta, pula, bate palma,
sapateia, faz um monte de coisa, mas continua do mesmo jeito. Não confessa. Jesus quer ir mais além. Jesus quer ir mais além na tua vida. Aleluia. A gente precisa olhar para dentro de nós e começar a rever os nossos conceitos, começar a rever a nossa postura, a nossa vida, e dizer: não basta ter somente a amizade de Jesus, mas tem que ter a ação de Jesus na nossa vida. Não adianta ter somente Jesus nominal, mas precisamos ter um Jesus que atua na nossa vida com plena liberdade, que é capaz de provocar em nós uma reação, uma atitude de comportamento, de posicionamento. Porque, queridos, não adianta dizer que tem Jesus e continuar dando cano nos outros. Não adianta dizer que tem Jesus e está sendo defraudando os outros, Zaqueu. Mas tem que haver uma mudança. Tem que haver uma transformação. E eu falo que salvação é mudança de caráter. Salvação é mudança interior. Eu era. Aleluia. Hoje eu sou uma nova criatura. Aleluia. Paulo disse: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se eu e você continuamos praticando as mesmas coisas que praticávamos antes de ter um encontro com Jesus, ainda não houve transformação na nossa vida. Mas, nesta manhã, eu não sei qual é o obstáculo que está diante de você. Se é um obstáculo exterior, se é um obstáculo interior. Mas Zaqueu é o maior exemplo que nós temos de alguém que venceu todos os obstáculos para ter um pleno relacionamento com Jesus, para gozar de uma plena liberdade com o Senhor. Eu queria convidar você para estar de pé sobre os seus pés nesse momento. Eu queria orar. Eu queria... Tiago, você pode cantar aquele? Como Zaqueu. Como Zaqueu. Feche seus olhos. Se você quiser vir aqui à frente, se você quiser receber